ao Senhor, aleluia. Santo é o teu nome, Pai. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos. Feliz Páscoa a todos. Cristo ressuscitou. Você sabia que Páscoa não tem nada a ver com coelho, mas tem a ver com cordeiro? O original da palavra Páscoa, o significado original é passagem. Deu início lá em Êxodo, quando Deus, se senta um pouquinho, irmãos, quando Deus manda a última praga para o povo de Israel, a 10ª praga. Só que Deus manda avisar o povo de Israel que era para eles matar um cordeiro e passar o sangue nos umbrais da porta, e que o anjo da morte à meia-noite passaria, e a casa que não tivesse aquela marca do sangue, o anjo da morte mataria os primogênitos. Então esse é o verdadeiro significado, o original da palavra Páscoa, passagem. Amém, queridos? E eu queria pedir para você se pôr de pé novamente, em reverência à palavra de Deus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de São João. No capítulo 20. Esta manhã, você que está atento, várias vezes foi pregado aqui nesse púlpito. Então o Senhor falou conosco de várias maneiras aqui nesta manhã. E Ele vai falar mais uma vez, através da palavra dele, que se encontra no Evangelho de São João, no capítulo 20. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram a pedra do sepulcro, tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram, foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho.
Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou e ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa, Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro, viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira, outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: levaram embora o meu Senhor, respondeu, e não sei onde puseram. Nisso ela voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga: estou voltando para o meu Pai e para o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, viu o Senhor e contou o que ele dissera. Senhor Deus e Pai, Pai, nós estamos na sua presença nesta manhã, Senhor. Já ouvimos várias apresentações, louvores, Pai, que nos remeteram, Senhor Jesus, na tua crucificação, na tua ressurreição, Pai. E a tua palavra, Senhor, ela foi lida nesta manhã, Pai. Pai, eu quero que o Senhor venha falar, Senhor Jesus, com a tua igreja. Porque a tua palavra primeiro falou comigo, Senhor, e agora eu quero que o Senhor venha falar com a tua igreja, Senhor. Não o que eles querem ouvir, mas o que eles precisam ouvir, Pai, nesta manhã, Senhor. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Querido, podeis assentar. Eu queria compartilhar com vocês algo que Deus colocou em meu coração através desta palavra, e eu coloquei um título nessa mensagem desta manhã: Cristo vive. E para nós chegarmos até esse momento e dizer que Cristo vive, Ele passou por algumas situações. E eu quero começar a contar uma história para vocês, desde a última Páscoa, desde o dia que Jesus ele reuniu os seus discípulos, antes da morte dele, antes da crucificação, ele reuniu os discípulos para a última Páscoa, a última ceia. E ali Jesus ele anunciou que Judas o haveria de trair. Então Jesus ali com seus discípulos, eles estão comendo, estão bebendo, e Jesus fala assim: olha, um de vocês irá me trair. E os discípulos começaram a olhar um para o outro, perguntando: meu Deus, será quem que vai trair Jesus? E Pedro, que estava na frente, era uma mesa, João estava deitado no peito de Jesus, e na frente provavelmente estava Pedro, e Pedro falou assim: olha, pergunta para ele, quem vai trair? Aí João, ele se levanta e fala: Senhor, quem vai trair? Quem vai te trair? Aí Jesus responde: aquele que comer comigo no prato. Aí Judas estava do lado, ele perguntou: não sou eu, né, Senhor, que vou te trair? Aí Jesus falou: sim, é você que vai me trair. Neste momento Judas se levanta, entra um espírito mau em Judas, ele se levanta e se retira daquela ceia. Os discípulos, os 11 discípulos, Jesus fica ali mais um pouco, eles cantam o último hino antes de se levantar.
Após cantar o último hino, eles se levantam e vão para um lugar chamado Getsêmani. Getsêmani significa prensa de azeite. Getsêmani significa onde eles pegam uma fruta, eles esmagam aquela fruta para tirar o melhor caldo, para tirar o melhor líquido. E Jesus foi orar no jardim do Getsêmani. E quando Jesus chega no Getsêmani, ele fala para Pedro, Tiago e João, fala: olha, fico aqui vigiando, orando, que eu vou logo ali orar. E Jesus entra e vai falar com o Pai, vai falar com Deus, e ele vai fazer uma oração de entrega. Jesus se ajoelha, deita, não sei como que ele faz, mas ele faz: Pai, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Jesus se levanta, vai novamente até os discípulos. Pela primeira vez, ele vai aos discípulos, encontra os discípulos dormindo. Eles acordam os discípulos e falam: olha, vocês não conseguem vigiar um pouquinho comigo? Eu vou passar pela cruz, eu vou passar por sofrimento, eu estou com medo, eu estou desesperado, acordem, me ajude. E Jesus novamente vai para o lugar de entrega. E ele fala novamente: Pai, eu sei o que me espera. Pai, eu sei que tem que passar por isso para cumprir a tua palavra, Pai. Mas eu estou com medo, eu estou angustiado, eu estou triste, me ajuda. Se for possível, não deixe eu passar por esse momento, mas todavia seja feita a tua vontade. E Jesus novamente, ele vai até os discípulos, encontra os discípulos novamente dormindo. Ele acorda os discípulos, pede ajuda e volta para orar, para a oração de entrega. Pela terceira vez, Jesus faz a mesma oração: Pai, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Enquanto Jesus está ali falando com Deus, falando com o Pai, Judas sai com uma multidão, com tochas, soldados, com espadas, com pedaço de pau. O médico Dr. Lucas vai dizer que quando Jesus, ele estava tão angustiado, ele estava tão desesperado, que o suor dele descia gotas de sangue. Aí Jesus se levanta pela terceira vez, e mais uma vez encontra os discípulos dormindo. Aí ele acorda Pedro, Tiago e João, fala assim: acorda, que o traidor está chegando. Judas se aproxima com aquela multidão a Jesus. Aí Jesus olha para Judas e fala: o que te traz aqui, amigo? Judas já tinha combinado com o soldado: aquele que eu saudar com um beijo, vocês prendam, porque ele é Jesus. E Judas chega até Jesus e dá um beijo. Quando Judas beija Jesus, os soldados agarram Jesus. Pedro, que estava do lado, ele saca da espada, corta a orelha de Malco. Aí Jesus fala assim: para, Pedro, pode parar. Você acha que se eu não clamasse ao meu Pai, Ele mandaria uma legião de anjos e exterminaria com todos eles que estão aqui? Mas para cumprir aquilo que foi dito, eu preciso passar. E você guarda essa espada. E Jesus abaixa, pega a orelha, mesmo ferido, mesmo sabendo o que esperava, ele pega a orelha e cura Malco. Neste momento, os soldados agarram Jesus. Os soldados, eles amarram Jesus e levam Jesus para a casa de Caifás.
Quando eles estão levando Jesus, Pedro escondido, ele vai escondido para ver aonde vão levar Jesus. Com medo de ser preso também, Pedro vai escondido. E eles levam então Jesus à casa de Caifás. Caifás era o sumo sacerdote daquela época. E quando Jesus chega na casa de Caifás, os líderes religiosos, os líderes dos sacerdotes, começam a questionar Jesus, perguntando se ele era o Filho de Deus. Só que Jesus, ele ficava mudo, ele não falava nada. A única coisa que ele dizia: tu dizes. Aí então Jesus começou a apanhar, levar murro, levar pontapé, levar tapa, a cuspir. Jesus estava sendo humilhado dentro da casa de Caifás, porque aqueles líderes religiosos queriam achar uma prova contra Jesus, simplesmente por inveja. Jesus andava com multidão e não fazia confusão. Jesus andava com multidão curando, mas nunca se ouviu falar que Jesus fez confusão. Enquanto Jesus está ali sendo questionado, sendo humilhado dentro da casa de Caifás, sabe quem estava lá fora? Em volta de uma fogueira, se aquecendo, porque estava frio. Sabe quem? Pedro. Sabe quem é Pedro? Pedro é aquele que andou por cima das águas. Sabe quem que é Pedro? Pedro é aquele que um dia olhou para Jesus e disse: todo mundo vai te abandonar, menos eu jamais te abandonarei. Pedro é aquele que diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro é aquele que disse: para onde iremos nós, se só tu tem palavras de salvação, de vida eterna. Pedro é aquele cara corajoso, aquele cara forte, amigo de Jesus. Pedro é aquele que diz: eu sou capaz de morrer pelo Senhor, conte comigo. Aí Pedro estava em volta daquela fogueira, se aquecendo. Uma das criadas olha para ele e fala: parece que eu te conheço. Você não é um dos discípulos daquele homem? Aí Pedro olha e fala: não, nunca nem vi, não sei, nem sei quem é. E a Bíblia vai dizer que Pedro nega Jesus pela segunda vez e pela terceira vez. E quando ele nega Jesus a terceira vez, o galo canta. E Pedro, eu queria estar lá para ver a cara de Pedro quando aquele galo cantou. Não sei o que ele fez, eu sei que ele ouviu e se lembrou das palavras de Jesus. Antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Querido, se Pedro fez isso, imagine nós. Se Pedro, que andou 3 anos e meio ao lado de Jesus, participando dos milagres de Jesus, negou Jesus, imagine eu e você. Pastor, mas eu nunca neguei Jesus. Eu sempre falei para os meus amigos que eu sou crente. Sabe como nós negamos Jesus? É no site que nós olhamos, entramos quando estamos sozinhos. É quando estamos na roda de amigos do trabalho e não tem ninguém para te ver, não tem esposa, não tem pastor, não tem nenhum crente ali para te ver. Ah, beber não é problema, não tem pecado beber. Sabe como nós negamos Jesus? É lá dentro da nossa casa, daquela palavra que nós lançamos sobre a nossa esposa, metendo a boca, xingando, grosso, mal educado dentro de casa, e lá fora é o santão. Se Pedro, que foi Pedro, negou Jesus, imagine eu e você. É por isso que Paulo diz em Romanos: eu não me envergonho do Evangelho, que é poder de Deus. Que é poder de Deus. Como os sumos sacerdotes,
como os líderes religiosos, o sinédrio, queridos, eles não podiam matar Jesus, eles não podiam tirar a vida de Jesus, o que eles podiam é condenar, achar algo que condenasse Jesus, mas eles não podiam matar Jesus. Então Caifás pega Jesus amarrado, abaixo de pontapé, e leva até Pilatos. Pilatos, governador de Roma. Pilatos é aquele que tinha o poder, só ele tinha o poder de mandar matar Jesus, de tirar a vida de Jesus. Jesus chega até Pilatos, e Pilatos começa a interrogar Jesus. Por que eles estão fazendo essas acusações contra você? Por que eles estão fazendo isso com você? Quem que é você? O que você está fazendo? Aí o sumo sacerdote do lado falou assim: nós temos prova contra ele. Diga, você não é Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo? Aí Jesus falou: sim, eu sou. Aí o sumo sacerdote rasga as vestes e diz assim: para que nós queremos mais prova, se esta aí é uma prova para a morte? Nós não precisamos de prova mais. Só que Pilatos, ele estava achando uma forma de libertar, de salvar Jesus. Pilatos tentou de várias formas a salvar Jesus e não conseguiu. E Pilatos está sentado ali no tribunal, e chega uma mensagem, quem sabe se fosse hoje, um WhatsApp da esposa, e ele olha: não mexe com esse homem, ele é inocente, eu sofri a noite inteira, eu sonhei com ele, eu sofri a noite inteira, não mexe com este homem. Aí Pilatos ficou mais desesperado. Irmãos, você sabe, se chegar uma mensagem da esposa, ou a gente vê na hora ou vê na hora. Nós mandamos mensagem para ela, ligamos para ela, ela passa o dia inteiro para responder, para ver o WhatsApp. Agora vai você não responder a sua esposa em 1 minuto, ela já faz uma chamada de vídeo. É ou não é? E Pilatos não é bobo nem nada. Na hora. Só que Pilatos, ele estava tentando achar um jeito de salvar Jesus, de livrar Jesus, porque Pilatos sabia que Jesus era inocente. E quando a esposa dele, a mulher dele fala isso, lá em Mateus 27:19 está registrado, quando a mulher dele manda uma mensagem dizendo isso, aí ele fica mais desesperado, aí ele tem certeza da inocência de Jesus. Só que daí ele queria transferir, ele não queria mais que esse sangue viesse sobre a vida dele. Aí ele transferiu: opa, é Páscoa, está todo mundo em Jerusalém, Herodes, lá da Galileia, está em Jerusalém, o que eu vou fazer? Jesus Galileu, vou mandar para Herodes. E Herodes queria conhecer Jesus, ele ouvia falar de Jesus, que Jesus fazia milagre, e ele queria conhecer Jesus, e ele ficou feliz quando chegaram com Jesus. Aí ele olha para Jesus esperando, sei lá, quem sabe um milagre, ou quem sabe Jesus faz algo aí que eu quero ver, porque eu ouvia falar, hoje eu estou te contemplando. Mas Jesus entrou calado e saiu mudo, nada ele disse, nada. Herodes transmite, ou passa novamente para Pilatos. Jesus chega, quem sabe Pilatos leva até um susto. Falei: misericórdia, era para Herodes ter resolvido, e voltou para minha mão. Parecia, sabe, uma batata quente, manda para um, manda para outro. Pilatos estava assim, porque ele não queria condenar Jesus, mas tinha uma multidão que estava esperando isso, e ele, como governador, ele não podia causar tumulto, ele não podia causar nenhuma briga naquele tempo, que é o tempo de Páscoa. Aí Pilatos, ele tem uma ideia.
Ele falou assim: olha, toda Páscoa nós libertamos um preso. E é isso que eu vou falar com a multidão, eu vou falar com eles, porque Barrabás é o condenado mais terrível que nós temos aqui, que cometeu assassinato. Então eu vou falar com aquele povo para libertar Jesus e condenar Barrabás. Ele teve essa ideia, mas os líderes religiosos, eles já tinham convencido a multidão. Ele já tinha convencido a multidão para crucificar Jesus e para soltar Barrabás. Pilatos tinha até proposto de dar uma surra em Jesus, de dar chicotadas em Jesus e depois soltá-lo. Aí Pilatos vai até o povo, aquela multidão. Aí ele fala: olha, é Páscoa. E na Páscoa nós soltamos um preso, um prisioneiro. Então eu quero saber de vocês, quem que vocês querem que eu solte? Quem que vocês querem que eu liberte? E a multidão gritava: Barrabás. Tá, e o que eu faço com Jesus o Cristo? E a multidão: crucifica-o, crucifica-o. Aquela multidão preferiu crucificar um inocente e libertar um bandido. Pilatos, que não queria arrumar confusão naquela época de festa, e ele não tinha saída para isso. Então ele manda açoitar Jesus. A tradição daquela época, irmãos, era 39 chicotadas. Eles falavam 40 menos uma. Por quê? Porque dava 39, quando dava a número 40, a pessoa ficava louca, desmaiava, não aguentava, morria. Então por isso que eles falavam 40 menos uma. E Jesus estava lá para ser chicotado. E o chicote, ele era feito de couro. E na ponta daquele chicote, daquele couro, tinha um osso pontiagudo. E cada vez que o soldado pegava Jesus de costa, ele largava, pá! E ele tirava o chicote. Aí saía couro, saía carne. Cada pedaço de osso que tirava um pedaço de carne de Jesus era o meu e o teu pecado que saía naquele chicote. Pá! 39 vezes batendo em Jesus. Isto era sexta de manhã, porque Jesus foi preso na quinta noite. Passou a noite inteira na casa de Caifás, apanhando, sendo esbofeteado, sendo humilhado. Levando 39 chicotadas. Aí Pilatos mandou fazer uma coroa de espinhos. Foram encaixar a coroa sobre a cabeça de Jesus. E ela não encaixou direito. Aí eles pegaram um pedaço de pau e bateram naquela coroa para ela descer. E cada vez que ele batia, os espinhos entravam no crânio de Jesus e o sangue escorria. Pilatos manda fazer uma cruz. Coloca sobre os ombros de Jesus. Da onde ele estava até o Gólgota, aonde ele teria que levar aquela cruz, dava praticamente 700, 800 metros. Jesus saiu andando com aquela cruz. O soldado sabia que Jesus não ia aguentar. E Jesus teve que passar
em uma rua estreita de Jerusalém, onde tinha aglomeração de pessoas, onde tinha comércio dos dois lados, e era o lugar mais movimentado, na Via Dolorosa. E Jesus vai andando por aquela rua, todo mundo olhando e zombando dele, ele sendo chicoteado, ele apanhando, as pessoas cuspindo nele, mas ele vai com aquela cruz, por causa de mim e de você, pelo meu pecado e o teu pecado. Jesus vai pela Via Dolorosa. Só que o soldado sabia que ele não ia aguentar, ele chama um homem chamado Simão, obriga ele a pegar aquela cruz. Então ele termina de levar a cruz até um lugar chamado Gólgota. Quando Jesus chega lá no Gólgota, eles pregam as mãos de Jesus, um de cada lado. Quem sabe a cruz deitada, Jesus deitado. E quando eles levantam aquela cruz que eles colocam, igual colocou aqui, ó, o irmão Ed colocou a cruz, o corpo de Jesus faz isso. Quem sabe o prego estava aqui, naquele baque, o prego foi parar aqui, por causa do meu e do teu pecado. Jesus foi colocado no meio de dois bandidos. Aí Jesus teve sede, porque ele estava desde quinta-feira sem beber água. Eu creio que esse horário já era quase meio-dia, e Jesus pede água. Eles molham uma espuma no vinagre e dá para Jesus beber. Jesus rejeita. E como um cordeiro mudo, não falava nada, não reclamava para ninguém. Passado do meio-dia, Jesus ele olha para os céus e ele grita: Pai, por que me desamparaste? Jesus se sentiu só porque ele foi abandonado pelos discípulos, ele foi abandonado pelo próprio Pai. Sabe, irmãos, e Jesus continua naquela cruz. Quando vai chegando às 3 horas da tarde, Jesus olha para o céu e fala: Pai, está consumado. Sabe o que ele quis dizer? Pai, a obra que o Senhor colocou nas minhas mãos chegou ao fim. Pai, o consumado dele é: Pai, eu perdoei os pecados do Jefferson. Pai, o pecado da Maria está perdoado. Pai, o pecado do Vicente, eu já carreguei aqui nesta cruz, ele está livre. Pai, está consumado. E às 3 horas da tarde, Jesus mais uma vez olha para os céus. Ele fala: Pai, eu entrego a Ti o meu Espírito. E morreu. Eles tiram Jesus. Aí eles tinham pressa, porque já era 3 horas da tarde. Eles podiam trabalhar até as 18 horas, porque o judeu só trabalhava até as 18 horas por conta do sábado. Aí José de Arimateia estava ali. Ele vai até Pilatos, ele fala: me dá o corpo de Jesus. Aí Pilatos libera o corpo de Jesus. Aí José de Arimateia enrola Jesus em uma faixa de linho e coloca em uma
tinha um túmulo. Aquele túmulo não era de Jesus, ele era de José de Arimateia. Sabe por quê? Porque Jesus pegou emprestado só por 3 dias, ele não precisava, ele ia ficar lá somente 3 dias. Passa a sexta-feira, chega o sábado, sumo sacerdote vai até Pilatos e fala: olha, eu ouvi falar que esse Jesus, ele disse que ao 3º dia ele ia ressuscitar. Então eu queria que você reforçasse a guarda no túmulo, porque vai que os discípulos dele vai lá e rouba e fala que esse Jesus ressuscitou. Aí Pilatos manda reforçar o túmulo de Jesus. No domingo bem cedo, ainda escuro, Maria Madalena, mas a outra Maria, quem sabe a mãe de Tiago, está indo até a sepultura, até o sepulcro, está levando especiarias, perfume, para poder limpar o Jesus, para o corpo permanecer mais tempo. E as duas estão indo, quem sabe, conversando entre elas: olha, eu trouxe perfume, eu trouxe mirra. A outra fala: eu trouxe um pano, eu trouxe um balde para a gente limpar. E daí, elas falam assim: mas nós somos mulheres, e na porta do túmulo tem uma pedra, nós não vamos conseguir tirar aquela pedra. Acho que Deus nessa hora olha para elas e fala assim: se preocupa não, já tirei, já mandei remover a pedra. Já mandei remover a pedra. Sabe, quem sabe você chegou aqui nesta manhã com um problema que para você não tem solução. Quem sabe é um problema no casamento, quem sabe é um problema com drogas, quem sabe é um problema com vício. E o Senhor está dizendo para você nesta manhã: eu já removi a pedra. Se você entendeu, querido, Deus está falando para você assim: eu já removi essa pedra. Esse problema já está nas minhas mãos, esse problema é meu, é eu que resolvo, eu já removi essa pedra. Pode entrar. Maria Madalena chega até o sepulcro, a pedra já não estava no lugar. Aí ela olha, está o anjo lá dentro, e ele pergunta assim: quem vocês estão procurando? Aí ela fala: o meu Senhor, Jesus. Aí o anjo fala: mas como você está procurando alguém entre os mortos, que já está ressuscitado, já vive, ele já não está mais aqui? Diz que Maria Madalena sai correndo, vai até Pedro e João e fala assim: olha, o nosso Senhor já não está mais lá, o levaram, não sei aonde levaram, mas não está lá. Diz a Bíblia que Pedro e João, e é dessa parte que eu gosto, Pedro e João saem correndo. Só que a Bíblia diz, João vai dizer que foi João que escreveu, ele fala assim: ó, os 2 discípulos correram, só que Pedro e o discípulo amado de Jesus, só que o discípulo amado de Jesus chegou primeiro. Olha a autoestima desse apóstolo João, o discípulo amado de Jesus. Ele escreveu, então ele pode colocar o que ele quiser lá, não é verdade? Igual quando a gente fala, quando meus filhos trazem alguma criança, a gente vai fazer alguma coisa para eles comerem, e tem salada, aí eu não como salada. A gente fala assim: minha casa, minhas regras, você vai comer salada. E com João era assim: eu escrevo o que eu quiser. Então é o discípulo amado. E diz que os 2 saíram correndo, mas o discípulo amado chegou primeiro. Quando ele chega, ele para, olha lá dentro, ele vê que aquela faixa de linha está num lugar, que está também o lenço em outro lugar, tudo dobrado. Só que daí chega por trás, depois chega Pedro. Só que Pedro, ele já chega entrando, já chega olhando, e vai entrando e já vê que Jesus não está ali. Aí a Bíblia vai dizer que eles saem, voltam para casa. Só que Maria Madalena, ela não sai dali.
Ela está ali chorando. Ela fica na porta do sepulcro chorando. Ela dá uma olhadinha novamente lá dentro. Aí o anjo pergunta, tinha 2 anjos, um na cabeceira, outro nos pés, da onde Jesus estava. Aí ele pergunta, mulher, por que você está chorando? Aí aí Maria Madalena responde, levaram o meu mestre. Aí ela volta, ela vira, encontra Jesus parado, e Jesus pergunta para ela, só que ela não reconheceu Jesus, e Jesus pergunta para ela, mulher, por que você está chorando? E ela, pensando que era o jardineiro, ela olhou e falou assim, aonde você levou o meu mestre? Me diga que eu vou levar ele. Aí Jesus falou assim, Maria. Quando ele fala Maria, ela reconheceu aquela voz, porque Maria já tinha sido chamado lá atrás, e ela reconheceu a voz de Jesus. Ela olha para ele e fala, Rabone, que quer dizer mestre. Queridos, Maria reconheceu aquela voz. Sabe, quando a pessoa que conhece aquela voz nunca mais esquece. A pessoa que conhece essa voz nunca mais esquece. Pode tentar desviar, pode estar lá no meio de um baile, que a hora que Jesus falar, ela tem que sair daquele lugar, porque conhece a voz de Jesus. Mas por que será que Jesus apareceu para Maria Madalena e não para Pedro, não para Tiago, não para Marcos? Por que será que Jesus apareceu para uma mulher? Aí uma das razões que eu vejo neste texto, que Jesus falou primeiro para uma mulher, é que ele precisava que a notícia se espalhasse rápido. Então tinha que chegar rápido. Então ele procura a mulher. Irmãos, hoje é Páscoa, em nome de Jesus. Páscoa, Jesus vive. Mas não é por isso. Não é por isso. Uma ex-prostituta, uma mulher que Jesus expulsou 7 demônios da vida dela, uma ex-prostituta. A ressurreição de Jesus, e eu já encaminho para o final. A ressurreição de Jesus, ela me ensina algumas coisas. A ressurreição de Jesus, ela me revela algumas coisas. A primeira delas é que a ressurreição de Jesus, ela revela graça aos improváveis. Jesus apareceu para uma mulher, para uma ex-prostituta. Ele podia ter aparecido para qualquer outro discípulo, mas ele aparece para uma ex-prostituta, uma improvável. Jesus quis dizer para ela, olha, você vai ser a primeira missionária. Querido, ninguém de nós aqui, se chegasse uma ex-prostituta, colocava para cuidar de algum departamento. Mas Jesus, ele não olha para a aparência, e nem para o passado, ele olha para o coração. E ele falou para aquela mulher que era improvável, qualquer um poderia levar a notícia, pregar, ser o primeiro missionário. Não, mas é o primeiro missionário, Jesus escolhe uma ex-prostituta. Vai, fala para todo mundo que eu estou vivo. Fala para os meus irmãos que eu estou vivo. Pedro foi lá, João, que era o apóstolo amado, também estava lá, e Jesus não apareceu para eles, mas apareceu para uma ex-prostituta. A segunda coisa que a ressurreição de Cristo me revela, que há restauração para os caídos. Há ressurreição para os caídos. Jesus olha para Maria Madalena
Fala assim: olha, avisa os meus irmãos, avisa todo mundo que eu estou indo para Galileia. E um dos evangélicos vai dizer: avisa a Pedro que eu estou indo para Galileia. Aí Maria Madalena sai, vai ao encontro deles e encontra, quem sabe, Pedro. Aí Pedro vai perguntar assim: escuta, você viu Jesus? Ele apareceu o corpo, apareceu Jesus, cadê ele? Aí Maria Madalena fala assim: olha, ele disse que está descendo para Galileia, é para todo mundo ir para Galileia, inclusive você, Pedro, ele quer falar com você. Eu queria estar lá para ver a cara de Pedro, que negou Jesus, e agora Jesus queria falar com ele. E Jesus restaura os caídos. Pedro nega Jesus 3 vezes, irmão. Pedro, que andou com Jesus lado a lado, ele nega Jesus 3 vezes. E agora Jesus encontra Pedro. Olha a cara de Pedro. Não consegue olhar para Jesus. Aí Jesus vai dizer assim: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Pela 3ª vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, então você vai apacentar as minhas ovelhas. Pedro, você vai ser pastor de ovelhas. Pedro, você vai ser um pastor. Pedro, apesar de você ter caído, Pedro, apesar de você ter fracassado, eu quero levantar o seu ministério aqui, Pedro. Pedro, você vai ser o maior pastor. E a tua primeira mensagem: 3.000 almas eu vou salvar. Sabe o que eu quero dizer para você? Que você pode ter caído, você pode ter fracassado. Ei, quem sabe você estava com ministério aqui na igreja, você tinha algo para fazer aqui na igreja, mas você caiu, você fracassou. E tem muita gente que virou a cara para você, te olha, quando está vindo aqui, você está vindo ali, a pessoa faz isso. Mas Jesus está aqui nesta manhã dizendo: eu vou levantar o seu ministério, eu vou levantar o seu ministério, eu vou levantar o seu ministério, eu vou levantar o teu ministério. Arábia canta, Arábia sai. Jesus, ele levanta os caídos. Eu queria que você se colocasse de pé. E a 3ª coisa que eu aprendo na ressurreição de Cristo: ele revela que a morte não tem a última palavra. A morte não tem a última palavra. Jesus, ele revela a graça dele aos improváveis. Jesus restaura os que estão caídos. E Jesus revela que a morte, ela não tem a última palavra. 1 Coríntios 15:55 vai dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Tragada foi a morte na vitória. E Paulo vai dizer também, no mesmo livro de Coríntios, vai dizer assim: olha, se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas que é isso? Seremos considerados falsos testemunhos de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Mas se os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e ainda estão nos seus pecados. Neste caso também os que dormiram
em Cristo permaneceram, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo. Somos os mais miseráveis de todos os homens, contudo, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, que é Jesus Cristo. Da mesma forma que Adão, todos morrem, em Cristo todos voltarão a viver. Cristo ressuscitou, no terceiro dia Cristo ressuscitou, e Ele está vivo. E se você crê nisso, levanta as tuas mãos e aplauda, e com a tua boca glorifica, aleluia. Cristo ressuscitou, Cristo ressuscitou, querido. Cristo está vivo. Escuta, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Agora imagina você dentro daquele túmulo, com a porta fechada, com aquela pedra grande. Feche os seus olhos, querido. Com aquela pedra na porta. Agora pensa em algo impossível na tua vida, e você lá dentro daquela cova. Pensa você lá dentro, com algo impossível na tua vida de ser resolvido. Aí você está preocupado com o teu casamento, que não vai ser restituído. Quem sabe ele saiu, ela saiu e acabou o casamento. Quem sabe a depressão pegou a tua vida. Quem sabe o problema é financeiro, ou uma enfermidade, que você está à beira da morte e não tem mais cura. Pastor, não tem mais jeito. Pastor, não tem mais jeito. Sabe o que Jesus disse para você em João no capítulo 11, verso 25? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ei, Ele na cruz do Calvário levou todas as nossas dores, levou todas as nossas dificuldades, levou todas as nossas ansiedades. Ele levou sobre a cruz, para que nós possamos ser livres. E nesta manhã nós somos livres. Nesta manhã nós somos livres, porque Jesus ressuscitou. Reconheceu a voz do Mestre, Rabone.
Aleluia. A cruz de Cristo nos libertou. Sabe, eu quero orar por você, que quem sabe está dentro desta cova, e dizendo que não tem mais saída para a tua vida, que não tem mais saída para o teu filho, que não tem mais saída para o teu casamento, que não tem mais saída para essa enfermidade. Eu quero dizer para você que Jesus levou tudo sobre a cruz do Calvário, e eu quero convidar você para vir aqui na frente, nós vamos orar. Só que vem crendo. Você só vem aqui na frente se você vier crendo, senão você fica no teu lugar. Se você tiver algo impossível para Jesus resolver, eu quero dizer que você é livre na cruz do Calvário, que o Senhor pagou o grande preço pelo teu e o meu pecado. E se você tem, você vem aqui na frente, nós vamos orar pela tua vida. Só vem se vier crendo, irmão. Se não, fica onde você está. Jesus, Ele removeu a pedra. Jesus removeu a pedra. Jesus removeu a pedra. Aleluia. Seu corpo lá na cruz. Ei, acabou meu casamento. Lá na cruz do Calvário, Jesus falou: ei, não acabou não. Essa enfermidade já não dá mais. Acabou, eu vou morrer. Lá na cruz do Calvário, Jesus levou todas as nossas dores, todo o nosso sofrimento, o castigo que estava sobre nós, Ele levou lá na cruz do Calvário. Pai, o abandono. Tarabia cantarabia saio. Sou seu rei. Tarabia caio. Jesus ressuscitou e Ele está aqui nesta manhã para entregar sobre a tua vida a cura, o milagre e a vitória. Todo o poder. Não há problemas para Jesus, não há dificuldade para Ele. Aleluia. Até estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá. Onde está? Onde está? O Rei ressuscitou. Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre. Pai, nós pregamos aqui, Senhor, que o Senhor está vivo, que o Senhor ressuscitou, que o Senhor venceu a morte, que o Senhor levanta, Senhor, os caídos, que o Senhor abacanterebe saio, cura, que o Senhor liberta, que o Senhor restitui, que o Senhor traz de volta os improváveis. Nós pregamos isso nesta manhã aqui neste lugar, Pai. Essas três irmãs, Senhor, essas três mulheres estão aqui, Pai, se sentindo dentro de uma cova, Pai, que parece que não vai ter mais saída, Senhor, que não vai ter mais uma luz no fim do túnel, Pai, mas o Senhor, Pai, pagou sobre a vida delas lá na cruz do Calvário, Deus, a liberdade delas, a cura delas, o casamento, Senhor, restituído, Pai, o Senhor pagou lá na cruz do Calvário, Pai. Por isso alcança, Senhor, a vida delas, Pai. Nessa semana, Senhor Jesus, surpreenda, Senhor, essas três mulheres, Pai. Nessa semana, Pai, vai de encontro, Senhor Jesus, lá dentro da casa, Senhor, surpreendendo, Pai, a vida delas, Pai, em nome de Jesus. Até estremecer, sepulcro se abre e nada vencerá, nada vencerá. Seu canto, onde está? Onde está? O Rei ressuscitou.
Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, nesta manhã. Te louvar, Senhor, pela tua presença em nossas vidas, Pai. Senhor, declarar na vida dos irmãos, Pai, que o Senhor é a nossa ressurreição, Pai. Que o Senhor é a nossa vida, Pai. E basta nós cremos no Senhor, Pai. E nesta manhã nós estamos aqui, Senhor, porque nós cremos em Ti, Senhor Jesus. Pai, venha nos dar um domingo abençoado na Tua presença, Senhor. Sair daqui com a convicção, Senhor Jesus, que o Senhor ressuscitou, que o Senhor levou na cruz do Calvário, Pai, todas as nossas dores, dificuldades, ansiedades, Pai. O castigo, Senhor, o Senhor levou sobre a cruz do Calvário e nos deu a liberdade, Senhor. Por isso nós somos livres e nós declaramos isso nesta manhã. Nós somos livres, 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 livres. Se você crê, aplauda o nome do Senhor Jesus mais uma vez.